Pessoal, muito obrigada por participar do Portal Cannabis e Saúde, mais uma entrevista. Hoje eu estou com o pessoal da Abracamed, o Sérgio Biancardi, presidente da Abracamed, a Berenice de Lara, diretora científica da Abracamed, a Nayara Mazzini, diretora executiva institucional, o Evaldo Lopes, secretário-geral, e também a Amanda Neves, diretora-geral, que vai mediar a mesa de enfermagem canábica do segundo seminário sobre cannabis medicinal do Centro-Oeste Paulista, Ciência, Políticas Públicas e Direitos Humanos. O seminário vai acontecer agora em novembro, dias 25 e 26 de novembro de 2022, em Marília. É um evento gratuito, já está com o site, é por isso que a gente vai conversar com ele sobre a importância desse seminário. Hoje em dia, no Brasil, cerca de 30 mil publicações científicas disponíveis em sites, mídias. A gente coloca sempre no portal Cannabis e Saúde os estudos que estão sendo divulgados no Brasil e no mundo, né, demonstrando a eficácia do uso da cannabis medicinal para distintas patologias, né, e mudando a vida de tantas pessoas. Mas ainda no Brasil, só 1%, né, a gente pode dizer assim, dos médicos conhecem a medicina canabinoide e pacientes também, né? A cannabis, ela está se desenvolvendo no Brasil, ela está progredindo, os números são exponenciais das pessoas que fazem tratamento com cannabis, mas existe uma questão especial em relação a esse seminário, que é o histórico sobre a cannabis medicinal em Marília, que começou lá em 2015. Então, Nayara, pode começar contando para a gente um pouco esse histórico da cannabis em Marília? Certo, Denise, quero agradecer a oportunidade de estar com o portal Cannabis e Saúde, né? E tratando de um tema tão relevante em tempos tão difíceis, né? Então, a história da cannabis medicinal em Marília começa em 2015, com uma ação do Ministério Público Federal para garantir, né, para as crianças que tinham epilepsia refratária o tratamento sendo custeado pelo Estado, né? Entretanto, o Estado forneceu apenas uma vez para essas crianças e depois nunca mais, né? E aí, partindo dessa dificuldade, algumas mães começaram a se movimentar. Eu comecei, mas assim, isso foi ao longo do tempo. Em 2018, eu recebi o diagnóstico da minha filha de Lennox-Gastaut, com um prognóstico aí de apenas 5 anos de vida, né? E foi nesse desespero que eu descobri o tratamento com a cannabis medicinal. E ela estava ficando acamada naquela época já, vivia internada em UTI. E quando eu descubro o tratamento com a cannabis, simplesmente vira a chave da vida da Letícia e da minha família também, né? Porque depois disso, com o tratamento, ela passou a andar, ela deixou de ser uma criança que vivia internada em UTI para ser uma criança que vai para a escola, né? Então, só isso já diz muito sobre o que é esse tratamento. E aí, diante de passei por todos os processos. Naquela época, a Anvisa, né, era um calhamaço de coisas para a gente preencher, fazer todo o processo, 3 meses de espera para poder fazer a importação, além do alto custo, altíssimo, para você conseguir importar. Então, passei por todo esse processo. Quando, em 2018, eu encontrei uma outra mãe também, né, a Cláudia Marim, com essa mesma necessidade, e nós conhecemos a oportunidade, então, do cultivo doméstico, né, que seria a possibilidade de cultivar o remédio para os nossos próprios filhos. E advogados aqui de Marília se solidarizando com a dificuldade de acesso que a gente tinha, eles promoveram, né, uma ação de habeas corpus conjuntamente. Acho que é a única ação do Brasil que prevê o cultivo, né, o direito de cultivo de 2 mães conjuntamente. E nós, em 2019, o habeas corpus foi autorizado pela Justiça e nós passamos a cultivar, então, em casa, né, fazer o cultivo doméstico. Foram muitos desafios nisso,
E já neste momento, quando a gente começou a se mobilizar, denunciar na sociedade todas essas dificuldades, a gente começou a criar um movimento social em Marília de luta mesmo, sabe, pela cannabis medicinal. Isso já em 2018, em outubro de 2018. E em 2019, nós conseguimos, juntos com muitos voluntários e muitas pessoas mobilizadas naquele momento, nós conseguimos realizar o primeiro seminário sobre cannabis medicinal do Centro-Oeste Paulista, que já nasceu com essa configuração, né, de parceria com a Escola da Defensoria Pública, com a Unimar, né, a Universidade de Marília, e deu assim uma abertura, né, como missão mesmo de democratização do acesso à informação, porque todos os eventos que ocorrem são nas grandes capitais, né? Nunca nada vem para o interior do estado. Então, o desafio foi esse: fazer um evento gratuito para que, né, pacientes, famílias, profissionais de saúde tivessem acesso à informação sobre essa ciência que tem revolucionado, né, o cuidado em saúde. Depois disso veio a pandemia, né, e todo mundo, né, ficou naquela fase mesmo de recolhimento. Nesse momento tinha sido também fundada a primeira associação de cannabis medicinal em Marília, né, que se chamou Malele, Associação Canábica em Defesa da Vida. Mas desse grupo, durante esse período da pandemia, houve a formação de duas associações, né? O grupo se dividiu e a Malele se transformou em Maria Flor e o nosso grupo resolveu, então, instituir a Abracamed, né? A fundação, a gente fez a fundação em 2021 da Abracamed, a gente já vinha amadurecendo esse projeto com uma perspectiva bem diferente, né? Então, são duas associações trabalhando em Marília, mas com perspectivas de trabalho bem diferentes. E hoje, né, nesse ano, a gente retoma, então, com toda a força, diante de todo esse cenário difícil que a gente vive no país e de luta constante, né, a gente organiza, funda a Abracamed e lança novamente o seminário, que retoma, né, resgata toda essa possibilidade, então, de acesso à informação, né? Porque a ciência ela vem avançando todo dia. A grande estrela é a descoberta do sistema endocannabinoide, né? Do nosso sistema endocannabinoide, que modula todos os demais sistemas do nosso corpo. Então, hoje a Abracamed faz um trabalho fundamental e parte desse trabalho de conscientização, de luta por políticas públicas, é a inserção do seminário novamente, né, como um evento regional e gratuito para toda a população. Muito bom. Muito bom, obrigada, Nayara. Não sabia dessa tua história de vida, que interessante, que impacto, né, que trouxe para a vida de vocês o tratamento de cannabis para tua filha, né? Sim, graças a Lele eu me tornei pesquisadora na área, né? Fiz meu mestrado nessa temática. Hoje faço, né, meu doutorado aí pela Unifesp também nessa temática com a professora Solange, esposa do professor Carline. O professor Carline deu aula aqui na FAMEMA, né, que é a Faculdade de Medicina de Marília, lá atrás, bem lá atrás. Então, nossa, muito carinho mesmo. Esse é um ponto importante, né, Marília? As pesquisas no Brasil, elas podem ser consideradas pioneiras no mundo, né, com o papel do professor Carline. Inclusive, o Dr. Rafael Mechulam, ele cita o professor Carline em suas apresentações atuais, ou seja, o Brasil ele tem um histórico muito grande nas pesquisas científicas, mas que infelizmente não se reflete nas regulamentações atuais, né? Existe um caminho a seguir ainda muito grande. Bom, então agora eu gostaria de saber de cada um de vocês a importância desse seminário, desse momento político, né, que o Brasil está vivendo, a importância desse seminário, também a questão ainda do preconceito e como se conectam os 3 pontos que vocês apresentam no seminário, né, que é a ciência,
políticas públicas e os direitos humanos, como que eles se conectam em relação com a cannabis medicinal e em relação à cannabis medicinal. Podia começar, então, com o Sérgio Biancardi, o presidente da Abracamed. Pode ser? Tudo bem, se todos estiverem de acordo. Bom, muito obrigado, Denise, pela oportunidade. Nossas histórias aqui realmente foram entrelaçadas por conta dos benefícios da cannabis para todas as nossas famílias, né? Todos aqui sentiram e sentem o benefício da cannabis no dia a dia nas nossas vidas, das nossas famílias, cada um com as perspectivas das determinadas patologias que são tratadas. E é muito gratificante quando nós enxergamos e temos espaço para conversar sobre esse assunto de uma forma justa com o que as pessoas vêm vivendo, né? Foi bem difícil em alguns momentos, enfrentamos várias dificuldades, mas felizmente muitas pessoas tiveram bom senso aqui em Marília e nos auxiliaram nesse trabalho conjunto. O Dr. Evaldo também depois vai comentar um pouco, sei de todo o trabalho deles na família deles, na minha família, na parte de Alzheimer e Parkinson, essas duas. A Nayara tem uma história, assim, um filho, né, uma filha. A gente só pode imaginar, quando a gente não passa por isso, o que cada um enfrenta. Então, a parte do seminário vem um pouco nessa direção de progresso, de tantas atividades realizadas por percussores como o próprio professor Carlini, como o padre Ticão, sempre pessoas que merecem todas as reverências. Bom, nisso tudo, quando a gente passa internamente assumir essa posição na sociedade, né, com essas autorizações, outras pessoas passam a procurar os nossos integrantes para auxiliar também nesse caminho. E disso nasce a necessidade dessa atuação, né? Você encontrar outras pessoas batendo na sua porta e pedindo para que você estenda a mão para que elas também consigam o direito a esse tratamento, não só particularmente como em projetos sociais, outras famílias necessitadas e até mesmo a pesquisa científica. Então, nós começamos a já entender o laço que isso faz. Então, você tem as pessoas precisando, uma alta demanda por conta das patologias aí, sem falar, né, comentamos de pandemia, como diversos indicadores ficaram aí evidentes durante a pandemia. A cannabis é um fortíssimo aliado ao combate de certas patologias psíquicas, né, num país em que se consome tanto antidepressivo como é o Brasil, né, esses números são divulgados. Bom, políticas públicas por isso, né, o Estado precisa acordar para essas famílias, a gente precisa falar para todos a causa, ou a cannabis medicinal no Brasil é uma causa que tem que ser abordada por todos, as pessoas procuram com dor, elas precisam ter uma solução, como a Nayara falou, não basta uma vez, né? Como alguns depoimentos do pai do próprio Evaldo, ele fala, a doença está aí, eu preciso disso recorrentemente, né? E nós temos aí abertura de mercado para produtos internacionais com um custo dolarizado, com taxas de tributação, isso acaba incidindo muito nas políticas públicas. A parte de ciências políticas, ao meu ver, de pesquisa científica e ciência, ao meu ver, ela se conecta porque o que você oferece para o seu filho, né? O que você está dando para o seu parente. Então, nós buscamos fora do Brasil testes de DNA. A Nayara e nossas famílias e outros pacientes conseguiram, através disso, ter a definição da espécie adequada para o tratamento, com o melhor resultado, com baixíssimas contraindicações, né, efeitos colaterais, baixíssimos efeitos colaterais. Então, a ciência, quando ela te apresenta a oportunidade e interage com a sociedade nesse modelo, mostrando, olha, isso aqui é categorizado dessa maneira, são essas as espécies, quais são as entidades que se aproximam de nós? Então, vem a Universidade Federal de São João del Rei, nós temos um contrato com o governo até 2024, né, de pesquisa assinado, onde o desenvolvimento disso fica aqui no nosso país, não como nós temos visto diversos pesquisadores, empreendedores, desenvolvimento de tecnologia, bons profissionais brasileiros indo para fora, né, entregar isso lá fora de uma forma tão substancial como o professor Carlini, né, e tantos outros pesquisadores brasileiros que às vezes precisam, porque se o país não te dá esse espaço, ele vai deixar isso, ele tem que transmitir isso, né?
para as pessoas, seja aqui ou seja lá. Nós lutamos para que seja aqui, para que seja um trabalho conjunto, né, com ciência, com políticas públicas e direitos humanos, que é isso. As pessoas, elas procuram com dor, elas, sabe, que você tem como dar o acesso, não é fácil. Às vezes as pessoas acham, o autocultivo, não é fácil. O Evaldo, que é advogado, secretário-geral, mas estudou a fundo, vai falar um pouco para como você prepara tudo isso para entregar algo para a universidade pesquisar que seja consistente, sólido, com qualidade. Então, eu vejo dessa maneira essa integração. A ciência é necessária para que nós possamos entregar para os nossos filhos, para os nossos familiares, exatamente o que essa planta entrega em suas mais variadas características. A política pública tem que se assentar para o grito da sociedade. Tantas pessoas num país com tantos problemas, durante a pandemia, índices altíssimos de patologias psíquicas que desencadeiam uma série de atitudes perigosíssimas que abalam as famílias. E os direitos humanos é isso, uma pessoa que sofre, que tem um filho, que precisa buscar uma associação ou um projeto, como o Projeto Amor de Criança, para falar, puxa, eu não consigo ir na farmácia comprar essa medicação por R$3.000, ou a formulação desse medicamento na farmácia não atinge o mesmo resultado que aquelas pessoas da associação me entregaram. A Nayara tem esse caso, sim, claro com ela. Vários não chegavam ao resultado que hoje nós obtivemos, estudando a fundo com a Universidade Federal as características da planta e as necessidades de cada indivíduo pelo sistema endocannabinoide. Então, eu enxergo dessa maneira. Muito bom. Eu vi que dentro da programação do seminário tem uma das exposições justamente sobre o sistema endocannabinoide, né? Que realmente também é uma questão que as pessoas ainda não sabem, muita gente ainda não sabe. Existe a necessidade de falar sobre a importância do sistema endocannabinoide, né? Como ele impacta positivamente na nossa vida, se ele está realmente regulado, né? Muito bom. Berenice de Lara, por favor, a gente gostaria de ouvir também a tua opinião sobre a importância desse seminário e sobre como ele se relaciona na vida das pessoas e a importância dele estar acontecendo no Brasil em 2022, esse momento histórico que a gente está vivendo. Então, Denise, é muito oportuno, realmente, porque o trabalho que a gente vem fazendo dentro da associação, em parceria com a Universidade Federal de São João del Rei, está voltado para a pesquisa segmentada da planta, não é? Voltado para determinadas patologias. E, início, a gente vai assim, analisando como que as espécies podem se mostrar mais favoráveis para um ou outro tipo de patologia, e, a partir dali, a nossa intenção, que já começamos a fazer, mas, naturalmente, ampliar isso, é poder oferecer um óleo de acordo da planta conforme a patologia, a variedade da planta conforme a patologia. A gente vem andando nessa direção e o seminário é uma oportunidade da gente mostrar o que vem sendo construído neste caminho aqui nosso, né? Nessa parceria que é fundamental. Eu acho que produzir ciência, produzir conhecimento é o que vai dar o embasamento para que as pessoas que ainda não conhecem muito bem, né, o assunto possam se sentir seguras, né, para ir até tendo mais desejo de conhecer, porque algumas pessoas, já baseado no preconceito, elas já rechaçam assim de imediato, né? Não, óleo de maconha não quero, nem que seja para um benefício, né, da minha família. Então, esse tipo de pouco conhecimento a respeito dos benefícios, né, vai podendo ser eliminado à medida em que a gente produz conhecimento. Então, é fundamental isso, né? E, como o Sérgio falou, o governo tem que acabar se sensibilizando à medida em que você vai apresentando evidências, né? Se mobilizando mais para oferecer para essa oportunidade para a população ter acesso, porque sim, todas as camadas, não é, da população precisam ter acesso, porque muitas vezes aqueles que têm melhor condição têm maior facilidade, é natural que isso ocorra. Porém, por uma questão de justiça, né,
de direitos humanos reconhecidos, realmente a gente possa levar a população cada vez de maneira melhor, mais pesquisado esse assunto e com um custo melhor também, não é? Então, acho que o seminário se propõe a trazer aí novas perspectivas, né? Muito bom, obrigada, Berenice. Bom, agora vou conversar com a Amanda e o Evaldo Lopes, que é o secretário-geral, e a Amanda Neves, que é a diretora geral também, que vai mediar a mesa de enfermagem canábica. Amanda, começando contigo sobre essa mesa de enfermagem canábica, qual é o papel, está crescendo, né, esse olhar em relação à importância da enfermagem se especializar cada vez mais no tratamento com cannabis e acompanhar o paciente, né? Então, qual a importância do seminário também trazer esse olhar? Eu achei muito interessante o seminário porque ele é muito abrangente, né? Então, eu gostaria, Amanda, por favor, explicar um pouco a importância de trazer esse olhar da enfermagem canábica. Denise, ó, não tem como eu começar a falar da importância disso sem falar para você o quanto eu vivi isso. Porque, assim, eu sou enfermeira da rede pública há 12 anos, vai fazer 13 anos agora em março, do ano que vem. E, assim, eu vivi esses 13 anos como enfermeira assistencial de unidade básica de saúde. E aí, por 4 anos, eu assumi a gerência também de uma unidade básica de saúde. Então, assim, eu pude ver essas crianças que hoje a gente atende no projeto, Denise, elas eram as crianças que batiam lá no posto. Entendeu? Eram as crianças que não têm condições mesmo, sabe? Eram as crianças que convulsionam, né? Têm crises convulsivas e elas têm dificuldade de acesso tanto às medicações prescritas, às vezes, na rede, e imagina só a respeito da cannabis que não é conhecida na rede, né? Então, assim, a minha maior dificuldade, assim, a princípio, de entendimento, já entrando como políticas públicas, a princípio é isso. Mas, assim, antes mesmo disso, né, assim, né, mesmo com a experiência de enfermeira, até por conta da experiência como enfermeira, eu acompanhava o meu sogro em consulta, né, os meus sogros, né, na verdade. Mas, e o Parkinson, né, que foi a doença principal, né, que levou o Júnior a pedir, né, a autorização do cultivo, o desanimador das consultas, não pelo SUS mesmo, porque assim, o SUS ele faz o que pode, eu trabalho dentro dessa realidade e assim, faz o que pode com o que tem e com profissionais que têm muito potencial, sabe, assim, que gostam do que fazem, então assim, é uma possibilidade de tratar isso enquanto educação continuada mesmo, educação permanente. Mas acompanhando meu sogrinho em consulta, eu percebia várias vezes ele pedindo uma resolução, né, de coisa, uma melhora no tremor, tudo, e mesmo com medicação usando há anos, assim, o médico sempre falava, ó, a medicação não vai parar o seu tremor, ela vai evitar de progredir. E aí, assim, era desanimador, porque apesar de evitar, né, a progressão, ele via uma progressão, né, ele conta que ele sentia a língua começar tremendo, a cabeça tremer, e que isso era constrangedor, era triste, ele não conseguia conversar com as pessoas mais com tanta segurança, e que depois que ele passou a usar a cannabis, ele sentiu uma melhora muito, muito significante, porque esse sintoma, né, de falar e de tremer a cabeça, ele sentiu sumir, né, e ele continuou um pouco com o tremor nas mãos, né, assim, mas sentindo que diminuiu bastante, assim, de cerca de 70%. E aí, como enfermeira, o olhar de observar os outros aspectos da doença, porque o Parkinson não é só o tremor, né? Entre um quadro depressivo, quadro de insônia, o quadro de dor por conta dos tremores, a rigidez, a dificuldade de andar, de equilíbrio, enfim. É tanta coisa que, assim, precisa de um olhar profissional daquele que está atendendo esse paciente lá na rede. Então, assim, falar de ciência, falar de saúde, políticas públicas dentro de um cenário onde a população, às vezes, não tem nem o que comer, entendeu? Então, assim, não dá só o acesso à informação, legal o acesso à informação, mas precisa do acesso à informação correta, né? Precisa do acesso aos profissionais que estão atendendo essas pessoas, né? Que estão, não só os do projeto, né? Que a gente atende, mas a rede pública mesmo, a rede privada, né? Isso ser cada vez mais disseminado, e não só médicos, né? Aí que está a enfermagem, porque o médico, ele prescreve, né? E ele não dá conta de acompanhar o cuidado, é natural. O médico, ele está dentro da atividade dele, é essa, é a prescrição, né? O acompanhamento,
de tempos em tempos, mas quem que vai observar essa melhora nesses outros aspectos, né? A enfermeira, quem que vai acompanhar se está tendo uma tolerância, né? Uma hiper ou uma hipodosagem, né? A enfermeira, ela tem uma capacidade total de acompanhar um paciente assim. Então, essa é um tema que eu acredito que vai abranger e vai aumentar muito mais o acesso, né, com isso. Com certeza, obrigada. Muito obrigada, Imagina. excelente. Bom, então, terminando, eu gostaria de falar com o Evaldo Lopes, que eu já sei que está aí do teu lado. Tudo bom, Evaldo? Tudo A bem, gente já está Denise? terminando o nosso tempo, então eu gostaria que se tu puder, convidar as pessoas a participar do seminário e qual é a importância de estar acontecendo, da gente estar podendo falar, depois de toda a questão da resolução, né, do CFM, que a gente não pode deixar de falar sobre isso que aconteceu, então agora ela está suspensa, mas se ela não fosse suspensa, talvez a gente não poderia estar falando sobre a cannabis assim abertamente hoje, e nem o seminário talvez poderia acontecer, né? Porque não seria considerado um ambiente científico. O que é um ambiente científico, né, hoje em dia? Então, por favor, Evaldo, eu gostaria que você convidasse as pessoas e falasse da importância de estar acontecendo esse seminário. Denise, eu vou tentar ser breve e eu vou precisar contar um pouco da história da nossa família para poder, principalmente, falar para você sobre essa questão do CFM, políticas públicas e direitos humanos, porque eu acho que isso é muito importante. Então, eu vou tentar ser o mais breve possível. A Nayara, ela foi pioneira aqui em Marília, né, nessa questão, como ela já explanou, né? Então, ela trouxe à tona esse assunto junto com outras pessoas que foram se unindo à causa, se unindo a ela, né? Quando a gente acaba conseguindo uma autorização judicial, é como o Sérgio falou, as pessoas passam a nos procurar, e isso gera uma certa angústia, porque você vê assim, eu resolvi o problema em casa, na minha casa, e agora? Tem um monte de gente com o mesmo problema, né? E assim, a gente correu um caminho, né? Acabou descobrindo que a cannabis poderia ser algo benéfico para o Parkinson, né, do meu pai. Posteriormente, foi um remédio também utilizado com a minha mãe. Minha mãe sofria de dores muito terríveis, usava remédios à base de opioide. Ela faleceu recentemente. É um ponto importante que eu vou falar sobre isso também, porque teve uma questão em relação a cannabis também, nessa questão. Mas, assim, a gente correu esse caminho, foi baseado muito na questão do que a Nayara já tinha conseguido, né? Eu e mais um outro advogado conseguimos o habeas corpus preventivo para tratar o pai em casa. Posteriormente, né, nós também atuamos nos habeas corpus da Berenice, de outras famílias, né? Então, assim, eu acho que a Bracamed hoje, ela representa a solução de todas as lacunas que o Estado deixa em relação à cannabis e que, infelizmente, são lacunas que são deixadas por motivos políticos. Tá? Na minha cabeça, pelo menos a minha opinião pessoal, é que não há mais motivo para se politizar essa questão da cannabis, não tem por que ter tabu, né? O mundo inteiro já fala disso, como você mesmo já disse, existem milhares de pesquisas, né? E aí o CFM veio com essa bomba, né? Então, por exemplo, meu pai, que diminuiu 70% dos tremores, em tese não poderia utilizar mais a planta como remédio, nenhum médico iria prescrever, quer dizer, o médico que trata ele teria que descontinuar. Mas a grande questão, Denise, é o seguinte, todas essas dificuldades, né, que o Estado coloca, que as políticas colocam, elas acabam gerando essas forças, né? Como foi a força que gerou a Bracamed, que trouxe isso tudo à tona. Então, assim, a Bracamed hoje, ela tenta preencher que tipo de lacuna, né? Justamente essa questão do acesso. Quando eu corri para ir atrás do medicamento do meu pai, apesar de advogado, eu nem imaginava que eu ia plantar cannabis, eu não tinha contato nenhum com isso. Então, eu falei assim, bom, a gente vai ter que tentar importar esse medicamento. Era R$6.000 o custo por mês desse medicamento, a gente não tinha condição de gastar isso e ainda manter a nossa família, né? Então, eu tive que ir atrás de outros caminhos, e foi um caminho muito tortuoso, Denise, porque, assim, desde óleo no mercado negro, as pessoas oferecendo coisas que você não sabe a procedência, até a questão de você começar um cultivo doméstico sem ter conhecimento nenhum, acesso aos médicos. Na época eu paguei bastante caro nas consultas, porque eu não tinha acesso, eu não tinha conhecimento e nem tinha acesso a outras associações que até existiam na época, mas era um caminho vazio. Até eu encontrar a Nayara,
até eu me convencer de que uma ação judicial seria um caminho, de que a gente conseguiria fazer o cultivo. Então, assim, a gente teve que correr um caminho muito grande e a gente teve uma dificuldade muito, muito, muito grande mesmo para chegar até aqui. Então, hoje a Abracamed, ela se uniu de pessoas que todos são pacientes, todos têm autorização judicial dentro da sua diretoria, mas justamente por isso. Então, vamos dizer assim, em conjunto, hoje, a gente consegue fazer um cultivo orgânico. Eu e a Amanda, apesar de termos áreas diferentes, nos tornamos cultivadores. Hoje a gente é responsável pelo cultivo da Abracamed. Então, assim, como é remédio, chegamos à conclusão que temos que plantar orgânicos, né? Hoje a gente faz uma pesquisa com óleos essenciais e também alguns produtos desenvolvidos pela Berê, né, que já é uma linha mais integrativa. Então, tudo isso funciona em conjunto hoje para dar um benefício, né? Mas esse benefício ele acontece porque as pessoas se uniram e tiveram coragem. Então, voltando à questão do CFM, essa resolução do CFM só caiu porque as pessoas tiveram coragem, as associações se uniram, e os médicos, principalmente, né, a enfermagem também, né, a enfermagem hoje apoia, né, a Abracamed, o Porém São Paulo apoia a Abracamed. Então, por isso que essa resolução caiu. Quando veio isso, num primeiro momento, lógico que isso foi assustador, mas em seguida, eu e a Amanda conversamos, falando assim, olha, em que momento dessa história nós tivemos facilidade até aqui? Foi tudo difícil, foi tudo complicado, tabu, a gente ouve cada barbaridade, Denise, que você não acredita. Então, assim, o que eu posso dizer sobre políticas públicas é que, assim, precisa de regulamentações sérias, os políticos precisam olhar para essa causa com carinho, né? E precisa tirar esse tabu, porque realmente o Brasil tem capacidade de ser já é, né, um pioneiro nesse assunto da parte científica, também tem capacidade de ser pioneiro na questão do medicamento, né? A gente tem um zelo aqui, a gente tem uma agricultura forte, né? Então a gente consegue desenvolver coisas muito bacanas dentro desse contexto, mas depende, infelizmente, das políticas públicas. E direitos humanos, eu vou falar um pouco, uma história um pouco triste, mas que reflete um pouco do que a Amanda falou e do que os demais falaram, e aí eu vou encerrar. Que minha mãe, ela sofreu muito com dores, ela teve degeneração óssea, e aí, pelo sucesso com o tratamento do meu pai, né, a gente falou, poxa, vamos tratar a minha mãe também, começamos a tratar ela com cannabis também, feito pela associação. Então, Denise, aí a minha mãe, ela começou a usar o medicamento também, aí já nessa fase, já era produzido aqui na associação, já era, né, e aí tem um outro benefício também desse contexto da união, né, das pessoas em relação à associação, é que hoje também a gente consegue pesquisar os óleos, né, como a própria Berê falou, a gente tem a capacidade hoje de testar esses óleos para doenças específicas, porque não são só os canabinoides, tem os terpenos, é uma questão bem complexa. Mas, por exemplo, eu consigo saber hoje qual é o melhor óleo que meu pai utiliza para estar acordado de manhã e ficar bem, qual que é o melhor para ele dormir, porque ele tem ansiedade. Então, toda essa pesquisa também ajuda, né, na qualidade de vida das pessoas. E voltando ao assunto da minha mãe, é que a gente descobriu um óleo que tratava a dor, né, para ela, foi muito bom, ela usou isso com bastante eficácia, e aí ela teve um problema de saúde, onde ela teve uma infecção no cérebro, né, decorrente de um vírus, que os médicos não sabem dizer ainda o que foi que aconteceu, e foi uma luta muito grande. O seguinte, Denise, essa que é a parte que eu falo, assim, da questão dos direitos humanos. Dentro do hospital, né, eu conversei com os médicos, a Amanda conversou com os médicos, no sentido de, olha, vamos tentar usar a cannabis no tratamento dela, né? Existem indicações para esse tipo de patologia que ela tem, né? A gente já tinha conversado com médicos que aprovavam esse uso, conversamos até com um médico que chegou até a conversar com a equipe do hospital, falando, olha, eu me responsabilizo, vamos utilizar a cannabis com a dona Carmen, que ela está em estado grave, mas dá para utilizar. A Nayara, com toda a expertise dela, também tentou isso, né? E não deixaram, não quiseram nem ouvir, basicamente, né? Mandaram uma pessoa conversar comigo e com a Amanda, o próprio médico não se manifestou, e eles simplesmente tiraram o direito da gente fazer essa tentativa. Isso me deixou muito chateado. Isso dentro do hospital. Desculpa, só para entender. Isso dentro do hospital. Isso já era na fase que ela estava internada, né? Ela ficou internada em estado grave, bastante dias, e a gente lutou muito para tentar fazer o uso. Por fim, já nos últimos dias dela,
é que entrou uma equipe mais humana e que aí se prontificou a ajudar a gente a tentar fazer o uso, mas aí já não deu mais tempo. Não estou dizendo aqui, Denise, que talvez a cannabis teria salvo a vida da minha mãe ou qualquer coisa desse tipo. Mas a gente tinha apoios de médicos, né? Apoio de uma pessoa como a Nayara, que tem toda a expertise no assunto, né? Nós que já estudamos isso já há vários anos, né? Eu, apesar de ser advogado e estar na função de cultivador, também faço os cursos que ela faz para poder ter um entendimento. Então, isso acabou se tornando a nossa vida, né? De uma certa forma. Mas a gente ser tolhido de poder usar um recurso que a gente sabe que funciona, com o apoio da medicina, com o apoio da ciência, justamente porque aquela equipe, naquele hospital específico, não tinha conhecimento, e aí, em vez de buscar o conhecimento, acaba simplesmente falando, não, deixa quieto, não vamos usar isso aqui, não vamos... Então, assim, ficou uma sensação muito ruim nesse sentido. Então, eu acho que a importância do seminário hoje, e aí o convite para que as pessoas, principalmente profissionais da saúde, se você não acredita na cannabis, se você é contra, participe, vá até nós, conheça, tira suas dúvidas, né? A Nayara é uma pessoa que tem, como ela está dentro do meio acadêmico, a Amanda também, a Berê também, todas elas são pessoas que têm muito artigo científico, que compartilha. A gente tem uma biblioteca que a gente guarda na Abracamed, uma biblioteca digital com bastante assunto dessas questões. Então, assim, a importância é o quê? Que as pessoas possam conhecer o assunto, saiam desses tabus, principalmente os tabus que são políticos, porque isso não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? A gente, infelizmente, depende da política, mas a questão do acesso à saúde não deve ser um assunto que deve ficar à mercê, né, de decisões políticas, né? Isso é muito prejudicial, né? Então, assim, precisa que a sociedade, as pessoas que trabalham com medicina, principalmente, né, terem o conhecimento. Eu acho que aí nada melhor do que um congresso desse tipo, né, do que um seminário desse tipo, um evento desse tipo, que tem profissionais de várias áreas, totalmente interdisciplinar, né? E aí vai trazer um conhecimento muito grande, né? Pelo menos essa é a nossa aposta, essa é a nossa esperança, como um grupo de pessoas, né, de pacientes também, consiga mostrar isso, consiga passar isso, para que quando acontecer algo, por exemplo, como aconteceu com a minha mãe, ou muitas vezes a Nayara também já teve problemas desse tipo, a Amanda também, essas resistências, né? Como a Berê mesmo falou, tem gente que diz assim, se for maconha eu não tomo nem para ficar bom. A pessoa está lá numa situação super grave, mas ela tem aquela questão estrutural nela, né, de que, olha, maconha é radioativo, não posso nem encostar. Não é assim, é uma substância, é um medicamento, cada dia que passa se prova cada vez melhor, né? Tem a questão, como elas já falaram, do sistema endocannabinoide. Então, assim, eu acho que quando a gente fala políticas públicas, direitos humanos, né, e a importância de todo esse trabalho, é justamente isso, que esses preconceitos possam cair, que a informação possa se fazer valiosa, e que as pessoas comecem a ter essa ferramenta a mais, né, de tratamento que é tão eficaz, né? Só complementando o que a Amanda havia dito, né? Tanto os médicos da minha mãe quanto dos meu pai já falavam assim, nós não temos mais nada para fazer por vocês. Não tem nada que melhore Parkinson e nem nada que vai diminuir suas dores, a não ser um remédio à base de morfina, que se chama metadona. Alguns dizem que é um opioide muito forte, né? Prejudica a saúde, inclusive. E a cannabis foi boa para eles nos dois casos. Então, assim, não adianta o CFM falar para a gente agora que isso não funciona para essas patologias, né? Ou tentar tolher a gente disso, que, infelizmente, a gente vê na prática, né? Então, pessoal, por favor, quem puder, quem tiver, né, acesso, venha compartilhar com a gente desse seminário, venha fazer parte dessa festa, né? Porque para nós é uma festa, né? A gente ter conseguido chegar nesse ponto de poder estar apresentando para a sociedade é um momento de muita alegria para todos nós. Então, eu só agradeço aí pela oportunidade e é isso. Vem com a gente. Muito bom, muito obrigada. Então, o segundo seminário sobre cannabis medicinal do Centro-Oeste Paulista, Ciência, Políticas Públicas e Direitos Humanos, 25 e 26 de novembro de 2022, em Marília, São Paulo. Terá transmissão ao vivo pelas redes sociais do seminário? Sim, estamos organizando.
A gente está buscando, viu, Denise, Ai, que bom. parcerias, né, para tornar o evento híbrido, porque a gente sabe da importância, né, do acesso, inclusive para pessoas que trabalham, né, durante o período que vai estar acontecendo o seminário. Então, para que tenha, de fato, também todo esse conteúdo gravado e disponível pela internet, né? E todas essas dificuldades que o Evaldo colocou, a gente vê acontecendo na prática, principalmente quando o paciente vai para o hospital, né, e precisa de um cuidado intra-hospitalar, e todo o preconceito acontecendo e o paciente ficando sem o acesso. Quando a gente fala de políticas públicas, aqui em Marília a gente já realizou 2 audiências públicas na Câmara, tem mais uma prevista para 2023. Nós temos uma lei de fomento à pesquisa aprovada na Câmara também. O vereador, né, de autoria vai estar falando durante o seminário. A gente traz também nesse seminário a perspectiva do uso medicinal da cannabis para os pets, que também tem sistema endocannabinoide, né? E com uma cria da casa, digamos assim, uma veterinária que se formou aqui em Marília pela Unimar há 22 anos. Trazemos, né, aí como pioneiros no Brasil também, a proposta da enfermagem canábica, né? Porque é isso, não adianta só o médico prescrever, o enfermeiro que está lá dentro do hospital, ele precisa entender como funciona, né, esse remédio, ele precisa saber as interações. Então, a enfermagem também vem se mobilizando no Brasil para ocupar esse campo, né, de atuação que é seu, né? E logo a gente tem aí também o lançamento da Sociedade Brasileira de Enfermagem Canábica, né, que também é um movimento que já existe no Brasil. Então, esse seminário vem com toda essa pluralidade, né, de assuntos que perspassam a mesma temática, com toda essa riqueza de conhecimento, com profissionais de referência. Então, fica aí mesmo o convite para esse evento que vai ser maravilhoso nesse momento que a gente está vivendo. Tá ótimo, muito obrigada, pessoal, muito sucesso e contem com a gente do Portal Cannabis e Saúde sempre para divulgar a informação, divulgar as iniciativas de vocês que sempre trazem um impacto tão positivo às pessoas, né? Que esse é o foco principal, né, dos tratamentos com cannabis, são as pessoas e o impacto positivo que a planta traz. Então, muito obrigada pelo tempo de vocês e espero realmente poder acompanhar o seminário daqui onde eu estou, no sul do Brasil, mais do lado do Uruguai, do lado do Brasil, para acompanhar vocês ter um pouco de acesso a essa informação que irão compartilhar. Então, muito obrigada. Perfeito, obrigada. Nós que agradecemos, Denise. Obrigada, Denise, pela oportunidade.